Graça e paz. Amados, essa semana quando eu postei aquele vídeo sobre a ira de Deus e a esperança de seu povo, um colega me fez um questionamento dizendo assim: eu gostei da parte final do vídeo, mas não gostei da parte inicial porque eu não creio que Deus se ire. E aí isso me suscitou a necessidade de realizar um estudo. Eu senti essa necessidade de realizar esse estudo. E Deus falava assim comigo sobre o título dessa mensagem: Deus tem sentimento. Quando a gente fala de Deus, a gente costuma pensar em um Deus que é onipresente, que um Deus que é onipotente, em um Deus que é onisciente, e isso é verdade. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está acima de todas as coisas, ele controla tudo. O Salmo 62:11 é claro quando ele diz que todo o poder pertence a Deus. Num salmo, esse é o Salmo 62, é um salmo de Davi, onde Davi diz assim: uma vez falou Deus e duas eu a escutei. Isso me chama muita atenção, porque Deus falou a Davi uma vez e ele escutou duas. Então, o que é que ocorre? Davi como servo do Senhor, claramente, um homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia relata que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que todo o poder pertence a Deus. Então, nós estamos acostumados a ver Deus como um Deus poderoso e supremo, como de fato Ele é. Outras situações, nós estamos acostumados a ver Deus como Pai. E, de fato, Deus é nosso Pai. De todos aqueles que o aceitaram, né, como seu único Senhor e Salvador da sua vida, Ele é Pai. E um Pai, um sentimento normal e natural de um pai para com relação a um filho é amor. Então a gente costuma ver Deus como um Deus de amor, até porque quando ele mandou Jesus Cristo disse o quê? Um mandamento vos deixo, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós estamos acostumados a, quando falamos de sentimento de Deus, relacionar Deus com um Deus de amor. Mas muitas vezes nós esquecemos de relacionar Deus com um Deus que tem sentimentos que não são tão bons assim. Deus, às vezes, tem sentimentos que, pela concepção humana, e quando eu digo não são tão bons assim, falo, pela concepção humana, esses sentimentos não são tão bons assim. E aí, a gente não costuma relacionar Deus como um Deus de ira, como um Deus de indignação. E foi justamente esse o questionamento do colega que escutou o vídeo anterior. Disse: eu não creio que Deus se ire. Amados, a palavra do Senhor deixa isso bem claro. A palavra do Senhor relata que Deus é fogo consumidor, relata que Deus é justiça, relata que Deus ele tem sentimentos que para nós não são tão nobres, mas que quando eles partem de Deus, eles representam a justiça de Deus. E é necessário que a gente entenda isso, que o nosso Deus tem sentimentos e nós precisamos, como filhos, fazer por onde não suscitar determinados sentimentos no nosso Pai. Aí eu quero ler com vocês um texto da palavra do Senhor que está lá no livro de Gênesis 6. O livro de Gênesis 6 é muito conhecido porque é a passagem da Bíblia onde Deus anuncia o dilúvio a Noé, né? Manda Noé construir a arca, manda Noé dar todas as coordenadas para Noé construir a arca, dá as coordenadas de quais os animais ele queria que Noé colocasse dentro da arca, e depois Deus fecha a arca e manda o dilúvio. Mas eu quero ler só alguns versículos aqui dessa história que todo mundo já conhece. Eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Gênesis 6, o versículo 3, que diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Primeira coisa que a gente vê nessa palavra, aqui nessa palavra,
nós vamos ver um quadro em que Deus ele se arrepende de ter criado o homem, porque a maldade do homem se havia multiplicado e o homem fazia questão de continuamente seguir o desígnio, o desejo do seu coração. E isso fez com que Deus se arrependesse. Então, amados, a primeira coisa que a gente aprende é que nós não devemos andar de acordo com os desígnios do nosso coração, mas de acordo com a vontade de Deus. Essa palavra também diz que o homem era continuamente mau, porque desde que Adão desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, a semente do mal é algo que é inerente à natureza e à personalidade do ser humano. Mas veja que a palavra ela utiliza um adjetivo que é bem forte, ela diz assim, e que era continuamente mal. O que fez Deus se arrepender não era a raiz do mal que é inerente a todo homem, porque Deus sabia que essa raiz do mal inerente a todo homem, o homem já a carregava desde o momento em que ele se separou de Deus, deixou de obedecer a Deus quando comeu aquela maldita maçã. O que estava gerando um sentimento de arrependimento em Deus de ter criado o homem era o fato do homem ser continuamente mau e isso lhe pesou o coração. Mas o que é que Deus faz? Ele encontra, a Bíblia vai dizer, que ele encontra um homem que era justo, íntegro e andava com Deus. E esse homem que era justo, íntegro e andava com Deus era Noé. Noé era justo. O que é que isso significava? Isso significava, Noé era justo, isso significava que Noé vivia de acordo com os padrões de Deus. Noé era íntegro. O que é que isso significava? Que quando Deus olhava para os demais homens e comparava os demais homens com Noé, Deus via que Noé era diferente. E a terceira coisa, Noé andava com Deus. Isso significa dizer que Noé era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. E a história de Noé vai relatar. Porque num tempo de extrema seca, Deus manda Noé construir a arca. E eu fico imaginando, a arca era um barco muito grande. Eu fico imaginando os vizinhos, as pessoas que conviviam ali nas imediações onde Noé morava, deviam passar e ficar achando que Noé era louco. E se ele fosse eu, ele ia dizer assim, não foi Deus que mandou. Aí era que todo mundo ia dizer mesmo, Noé é louco. Porque como é que Deus manda construir um barco desse tamanho se nem água tem, né? Então, mas Noé, ele construiu a arca porque ele tinha convicção de quem tinha lhe mandado, quem o tinha mandado construir a arca. Porque ele ouviu a voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que Deus tinha falado com ele. E aí, lá ainda em Gênesis 6:11, quando Deus anuncia o dilúvio a Noé, a palavra do Senhor diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amados, por que é que Deus resolve mandar o dilúvio? Tá claro aqui na palavra dele. Ele manda o dilúvio porque ele viu uma terra corrompida, ele viu os filhos do homem corrompidos, ele viu que a terra estava cheia de violência, ele viu que as pessoas não queriam andar com ele. Ele viu que o homem, como a palavra relata lá em Gênesis 6:5, o homem era continuamente mau. Então foi isso justamente que fez com que Deus mandasse dilúvio. Só que Deus tinha um plano de redenção para a humanidade e ele não podia matar todo o homem em toda a terra. No meio desse cenário, né, de uma terra completamente corrompida e de uma terra cheia de violência, ele encontra um homem, diz a palavra que era justo, íntegro e andava com Deus. E aí ele resolve salvar esse homem, até porque ele precisava desse homem para gerar uma nova terra e permitir ou mandar o filho dele, o filho de Deus, Jesus Cristo, vir para essa terra para salvar a mim e a você. Então, o que é que eu quero mostrar a você nessa passagem da Bíblia? Que o nosso Deus, ele tem sentimento. E foi justamente por causa de um sentimento de arrependimento de Deus, de haver criado o homem, que ele manda o dilúvio. Ele se arrepende de ter criado o homem porque ele viu o homem extremamente corrompido e a terra cheia de violência. Então, nosso Deus tem sentimentos. E esses sentimentos não são só o amor. O sentimento que Deus tem
não é só um amor de um pai que ama e não castiga o filho. A palavra relata claramente isso. Mas também tem outro texto lá do profeta Isaías, em Isaías 34, né, onde Deus também mostra que ele tem sentimentos de indignação. Ele tem sentimentos de indignação. Tá lá no livro do profeta Isaías 34. Eu não vou ler esse texto, mas eu sugiro que você leia, porque você vai ver um quadro semelhante ao que nós estamos passando no presente momento. E é um quadro onde Deus descreve um juízo. Eu quero só ler um pequeno versículo desse livro do profeta Isaías, onde está dito assim. Isaías 34, 2. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor contra todo o exército delas. Ou seja, a palavra relata que o nosso Deus se indignou contra todas as nações e em razão disso, ele asseverou na sua palavra, ele foi claro na sua palavra quando ele disse que haveria juízo. Então, o nosso Deus, ele também tem sentimentos de indignação. Se a gente for ver essa palavra, né, esse quadro aqui que Isaías descreve, lá no capítulo 34, a gente vai ver um quadro de juízo, onde Deus exemplificativamente diz que vai julgar Edom, a nação de Edom. Claro que ele utiliza Edom como exemplo, né, para dizer que vai julgar todas as demais nações. Justamente pelo fato de que ele estava o quê? Indignado. Então Deus também se indigna. Mas, em meio a isso tudo, amados, ainda tem uma perspectiva. Lá no livro do profeta, lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a gente vê Jeremias descrevendo um quadro. Hoje eu escutei uma palavra maravilhosa da parte do meu pastor no culto online, que foi transmitida ao vivo. E ele relatava justamente essa passagem aqui de Jeremias 3. Jeremias relatando o quadro de desolação pelo qual a nação de Israel passava em virtude justamente do pecado. E lá no livro de Lamentações de Jeremias 3, a epígrafe do capítulo 3 do livro de Jeremias, a primeira parte, capítulo 3, primeira parte do livro de Jeremias, tem dizendo assim: convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Ou seja, na primeira parte do capítulo 3, Jeremias convida o povo a reconhecer o seu pecado. E lá na segunda parte desse capítulo 3 do livro de Jeremias, a epígrafe da segunda parte diz assim: esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Por que é que Jeremias exorta o povo a reconhecer o seu pecado? Porque Jeremias sabia que nós temos um Deus que ele é misericordioso, um Deus que ama o pecador e quer vê-lo arrependido, mas abomina o pecado. Então a gente não pode esquecer disso, que o nosso Deus, ele ama o pecador e quer ver esse pecador abandonar os seus maus caminhos, mas ele abomina o pecado. Deus, ele não é Deus para passar, ele não é pai para passar a mão na cabeça de um filho e abominar o pecado. Não, ele quer que o filho se converta dos seus maus caminhos, deixe os maus caminhos e passe a andar com ele no caminho de justiça e de retidão que ele tem para cada um de nós. Então, lá nesse livro de Lamentação de Jeremias 3, no capítulo 22, que é muito conhecido, quase todo mundo conhece esse versículo, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ou seja, diante de tudo isso que eu falei, Deus é um Deus que se arrepende de ter criado o homem diante da depravação na qual o homem se encontrava. Deus é um Deus que se indigna contra as nações também por causa das atitudes das nações para com Deus. Mas Deus, ele tem misericórdia. E como eu acabei de dizer, ele é um Deus que quer ver o pecador arrependido dos seus pecados. É claro que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele tem que permitir determinadas situações para que o homem efetivamente, o ser humano efetivamente se volte para ele e se arrependa. Interessante, eu estava escutando uma reportagem esses dias, né?
a nossa vida tem sido uma vida frenética. Eu não sei a sua, mas a minha, eu faço muitas coisas, mas eu procuro. Eu digo muito assim, tem gente que às vezes assim, eu não sei como é que tu consegue fazer tanta coisa. Eu digo, não tenta entender, porque a minha agenda só Deus entende. Mas, amados, uma coisa que eu aprendi por experiência é que nós necessitamos ter agenda com Deus. Nós precisamos, como diz a Bíblia com relação a Noé, andar com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ler a palavra do Senhor e aplicar essa palavra à nossa vida. Nós precisamos saber o que é que Deus tem para a nossa vida, porque a palavra diz que muitas vezes o homem ele é continuamente mal, porque ele anda de acordo com o desígnio do seu coração e não de acordo com a vontade de Deus. E a palavra também diz que o coração do homem é enganoso. Então, aquela pessoa que anda de acordo com os desígnios do seu coração corre, com certeza, o risco maior de desagradar a Deus, porque o coração do homem é enganoso. A palavra de Deus diz isso claramente. Então, o que é que eu quero dizer a você? Vamos rever as nossas atitudes, e quando eu ministro essa palavra, ela vem direcionada em primeiro lugar para mim, porque vocês não pensem que quando a gente ministra uma palavra, Deus não fala. Deus, às vezes as pessoas dizem assim, Deus está falando comigo, Ele está falando com você, mas Ele está falando comigo em primeiro lugar. Então, é tempo, é hora de nós revermos as nossas posturas com relação a Deus. É tempo, é hora de nós refazermos os nossos planejamentos de vida e voltarmos para Deus. É tempo, é hora de nós reconhecermos que só há um Deus, certo? E só há um único Senhor e Salvador das nossas vidas, que é Jesus Cristo. É essa postura, é essa atitude de reconhecimento que Deus quer. Quando a gente costuma dizer assim, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Ótimo, maravilhoso, todo mundo sabe disso. Mas nem todo mundo se submete a essa soberania de Deus. Porque, amados, nós temos vivido tempos em que eu quero, eu posso, eu faço. E com Deus não é assim. Tem tantas coisas que eu tô querendo há tanto tempo e não as tenho feito. Porque quando eu consulto ao Senhor, Ele diz assim, não é tempo, não é hora. E a gente tem que se submeter à vontade de Deus. Só que acontece que as pessoas, o ser humano hoje em dia, isso tem causado muita dor no coração de Deus. O ser humano, ele tem optado por viver de acordo com a sua própria conveniência, desagradando a Deus, considerando as coisas como normais. Nós vivemos hoje um mundo onde tudo é normal, tudo é banal, as pessoas costumam mandar brincadeiras irreverentes e que muitas vezes são brincadeiras que atentam contra a santidade de Deus por via das redes sociais, fazer comentários pejorativos com relação a Deus, usar de liberdade poética para colocar em xeque a santidade de Deus. Amados, tudo isso são atitudes que com certeza afrontam e ferem o coração do nosso Deus. Então é tempo de andar com Deus, é tempo de buscar a vontade de Deus, é tempo de fazer um balanço, de fazer uma análise, de se converter dos seus maus caminhos e voltar a andar com o Senhor. Ou aquele que acha que Deus é um ser muito distante, deixa eu te dizer uma coisa, por experiência própria, coisa boa é andar com Deus. No começo dá um pouquinho de trabalho, porque não é fácil abrir mão da obstinação que é inerente ao ser humano. Mas depois a gente vê que abrir mão da obstinação é algo que perder, né? Deixar de agir de forma obstinada é algo que não se compara à manifestação do cuidado, do carinho, do amor e da presença que Deus tem por nós. Fique com Deus, analise isso. Nosso Deus tem sentimentos. Bom é Ele olhar para nós e fazer como Ele fez com Davi, achar graça, porque a palavra do Senhor diz que quando Ele olhou para Davi, Ele achou graça. Tanto que escolheu Davi, né, para ser ascendente humano de Jesus. Então, coisa boa é a gente achar graça aos olhos de Deus. Fique com essa palavra. Eu espero que você tenha sido edificada assim como eu fui, porque antes de ministrar essa palavra a você, Deus fala comigo.
Boa noite e fique com Deus.